sobre a aprovação do presidente Lula, que caiu, e a gente vai acompanhar os detalhes dessa pesquisa que trouxe essa informação aqui no nosso telão. Porque nesse mês de outubro, chega em 54% a aprovação do governo Lula, que antes ali em agosto era de 60%. E a gente também foram ouvidos outras pessoas em relação ao otimismo com a economia diante do governo Lula. 59% era em agosto e caiu para 50% em outubro. A gente também ouviu, na verdade, essa pesquisa também ouviu as pessoas em relação aos rumos do governo. E ali tem em relação à direção, se ela está sendo certa, se ela está sendo errada, como que as pessoas se sentem em relação a esse posicionamento. 49% acredito que ele está indo na direção errada e 43% na direção certa. Bom, Regina, então sobre essa pesquisa, vamos conversar agora com o Felipe Nunes, o diretor da Quest. Felipe, muito bom dia. Obrigado por nos atender nesse momento, claro, para a gente entender também toda essa mudança de percepção em relação também à aprovação do presidente, que acabou caindo aí na casa dos 6%. E eu começo essa entrevista te perguntando qual é a relação desta queda na aprovação do governo Lula com o momento da atual economia e se esses gastos tão criticados, com tantas viagens internacionais, acabaram influenciando na percepção aí dos eleitores. Bom dia, Cássio. Bom dia, Regina. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que vocês foram no ponto central, né? A queda na aprovação é uma queda expressiva, 6 pontos percentuais em 2 meses é algo a ser, né, comentado. E esse movimento, Cássio, ele está diretamente relacionado a, por um lado, as questões conjunturais, né? A economia, o fim do otimismo com a economia tem um papel, as pessoas estão mais preocupadas com inflação, com desemprego, elas estão vendo aumento nos combustíveis, estão vendo aumento no preço dos alimentos. Isso tudo, claro, cria um humor desfavorável ao governo, mas tem também um outro lado, que é a própria postura do governo em relação a uma série de fatores. A pesquisa detectou, por exemplo, Cássio, que as pessoas acham que o governo lidou mal com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que o governo demorou demais a tomar posição sobre a questão do Hamas no conflito com Israel e que o presidente está viajando de maneira excessiva. Ou seja, quando a gente combina essas posições que, na opinião das pessoas, estão equivocadas com esse cenário econômico menos favorável, a gente entende por que o governo sofreu essa queda de aprovação nos últimos 2 meses. Certo, Felipe. Um dado interessante também que a pesquisa traz para a gente é em relação ao eleitorado feminino, porque o governo Lula também teve uma queda em relação a esse público e a gente tem ali o início do governo com o Ministério das Mulheres, com a questão da equiparação salarial e aí depois a saída de uma mulher do Ministério e também essa pressão para trazer mulher para o STF. Como que você visualiza também esse perfil? Regina, esse ponto é muito importante porque a eleição de 2022 foi a primeira eleição em que a gente conseguiu detectar de maneira muito expressiva uma divisão de segmentos e polos no eleitorado brasileiro, né? De um lado, você tinha mulheres, negros, pessoas de baixa renda, enquanto do outro você tinha homens, brancos, de renda mais alta, evangélicos, né? Esses grupos ficaram muito claros em 22. E o que o governo conseguiu até agosto foi não só consolidar a sua aprovação dentro do grupo que o elegeu, mas conseguir expandir um pouco dessa aprovação para fora da bolha. A pesquisa de outubro mostra o inverso. O governo regrediu nesse sentido, ou seja, ele até consegue manter a sua base até aqui, né? Mas a desaprovação, Regina, ela aconteceu em todos os segmentos, inclusive aqueles que votaram em Lula. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, a população de baixa renda, né? Então, essa desaprovação, ela claro que serve de alerta para o governo, porque ela não está concentrada num grupo ou no outro, naqueles que não gostam do governo, que não votaram no governo, mas ela acontece inclusive na base que deu a vitória apertada, como todo mundo se lembra, a Lula no ano passado.
Felipe, inclusive até trazendo à luz, né, esse atual tema da guerra que você acabou citando, esse confronto entre Israel e Hamas, o Brasil ainda mais numa posição de presidente rotativo do Conselho de Segurança, tentando ele dialogar com outros países em relação também ao possível cessar-fogo, de uma pausa, né, nesses avanços dos bombardeios. Como é que também acabou caindo a popularidade do presidente, a aprovação dele em relação a isso também, já que de um lado o governo acaba, podemos assim, condenando publicamente o Hamas, o grupo extremista, terrorista, mas do outro tem todo um esforço na tentativa de retirar os brasileiros na faixa de Gaza. Isso acabou compensando um pouco essas duas visões bem distintas em relação a essa guerra? Cássio, você mais uma vez faz a pergunta no centro do debate. O que a gente conseguiu captar na pesquisa é que, por um lado, os brasileiros discordam da maneira como o governo brasileiro classifica o Hamas. Os brasileiros acham que o Hamas deveria ser, a maioria, né, da população brasileira acredita que o Hamas deveria ser classificado como um grupo terrorista. Então, nesse sentido, o governo perde a aprovação, ele vai, né, numa direção diferente da opinião pública. Mas, por outro lado, a pesquisa mostra que o governo acerta quando adota uma estratégia pacifista. Ou seja, o Lula acerta na opinião das pessoas quando conversa com todos os lados, quando foca no resgate dos brasileiros que estão na região de Gaza, acerta em priorizar o envio de um avião específico para fazer esse resgate, né? Então, na ação política, o governo se sai bem. No discurso, no entanto, é que há essa contradição e gera, obviamente, desgaste. Cássio, é difícil dizer o que é que pesa mais nesse momento. O que a pesquisa indica é que há, por um lado, acertos, por outro, erros. E isso acaba se anulando, de certa forma, mas ponderando para que a oposição tenha um discurso, né, negativo contra o governo. Discurso principalmente em relação à postura do Hamas. Eu acho que é aí, nessa balança, que dá para fazer uma avaliação da guerra. Certo, Felipe. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de forma rápida em relação às regiões. A maior aprovação ali do governo Lula ainda se dá na região Nordeste e a menor na região Sudeste? É isso, a gente continua vendo um Brasil polarizado. Regina, é bom lembrar que completa agora, essa semana, um ano do segundo turno da eleição do ano passado. E, para mim, essa pesquisa reflete como, depois desse um ano, a gente não conseguiu sair ainda da divisão que marcou 2022. Né? O Nordeste dando a vitória a Lula, o Sul e Centro-Oeste dando a vitória a Bolsonaro. O Sudeste foi, na verdade, um empate, porque, né, você tem ali Minas muito parecido, São Paulo dando a vitória para Bolsonaro, o Rio também. Então, essas mesmas características se mantêm ainda agora, o que só mostra que o desafio do governo é muito grande, porque ele vai ter que manter sua base daqui para frente e vai ter que conseguir ou anular ou dialogar com quem não votou nele, o que não é fácil em tempos de grande polarização política. Perfeito, Felipe. Muito obrigado pela sua participação, para a gente entender um pouquinho mais, né, após 2 meses, o que mudou, né, e agora a gente fica na expectativa da próxima pesquisa para saber, porque tem muita votação acontecendo, semana decisiva ainda no Congresso em relação à pauta econômica, é claro que tudo isso pode mudar